continuando no segundo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort. Estamos falando agora da terceira verdade que São Luís se fundamenta, para a importância da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. As nossas melhores ações, elas são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se coloca água, os exemplos que São Luís nos dá para mostrar muito bem isso. Quando colocamos uma água limpa, pura, num recipiente sujo, ou quando pegamos um vinho novo e colocamos numa garrafa onde já havia um resto de vinho já azedo e estragado, esta água e este vinho serão contaminados, E eles também, com o tempo, terão o mau cheiro do azedo ou do que estava ali naquele recipiente. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e também pelo pecado atual, as suas graças, os seus orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons, são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância, para adquirir a perfeição, esvaziarmos do que há de mal em nós, para que alcancemos, a união com Jesus Cristo. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que se vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Para nos despojarmos de nós mesmos, São Luís vem nos ensinar o que nós precisamos fazer. Conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal. É preciso nos conhecermos a nós mesmos. A nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda graça, a nossa iniquidade em toda a parte. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, arruinou-nos a todos quase por completo, azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançada. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância, a corrupção, deixando maus vestígios em nossa alma. O nosso corpo, ele é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado, concebido no pecado, alimentado no pecado, capaz de todo o pecado e sujeito a 1000 enfermidades. Nós podemos constatar isso em Romanos capítulo 6 e também no Salmo 50. O nosso corpo corrompe-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção, vem nos dizer São Luís Maria. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Podemos ler em Gênesis 6. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Estas são a nossa herança. Somos naturalmente, São Luís Maria vem até de uma maneira assim um pouco forte, ele nos diz que somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões,
mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma? Podemos ler isso em Mateus, capítulo 16, no versículo 24. Também é de se admirar que aquele que amasse a sua alma a perderia, e o que a odiasse, se salvaria. Isso nós vemos em Jó, capítulo 12. Essa sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiar-nos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus, e nada tão digno de ódio como nós. Em segundo lugar, para nos despojarmos de nós mesmos, São Luís vem nos ensinar que é preciso morrer todos os dias. Isto quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Ou seja, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. Isso nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 29 a 31. Você pode ir lá conferir, né? É a isto que São Paulo chama de morrer todos os dias. Em 1 Coríntios ele nos fala isso. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece só e não produz fruto, nos diz São João no capítulo 12. Se não morrermos para nós mesmos, e se as devoções mais santas não nos levam à morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Porque então as nossas devoções tornar-se-ão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, encontrar-nos-emos com as mãos vazias de virtudes e méritos na hora da nossa morte, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas, e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Isso nós lemos em Colossenses capítulo 3. E São Luís vem nos ensinar que, em terceiro lugar, é preciso escolher, dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue de fato que tudo o que brilha é ouro, que tudo o que é doce é mel e que tudo o que é fácil e praticado pela maior parte das pessoas é o mais santificante. Na natureza, há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente. Na ordem da graça, existem também segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. Bom, a quarta verdade na verdade, São Luís, ele vem nos ensinar esses segredos, né, através desta devoção, que é desconhecida, ele diz, pela maior parte dos cristãos e conhecida por poucas almas piedosas.
praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Qual seria esta quarta verdade? Como nós falamos anteriormente, é que temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. É mais perfeito porque mais humilde. Quando nós utilizamos de um mediador para chegar a Jesus, não nos aproximamos diretamente de Deus, mas servimos-nos de um mediador, né? Que é Jesus. Visto que a natureza está tão corrompida, como nós mostramos, né? É certo que todas as nossas boas obras serão manchadas, ou terão pouco peso diante de Deus, para o levar a se unir-se a nós. Não foi sem motivo que Deus nos deu um mediador junto à sua divina majestade. Ele viu-nos indignos e incapazes, teve piedade de nós, e para nos dar acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto à sua grandeza, né? Deste modo, né, negligenciar esses intermediários, aproximarmos-nos diretamente da própria santidade, sem intercessão alguma, é o que, meus irmãos? São Luís nos ensina, é falta de humildade e de respeito para com um Deus tão santo. Nosso Senhor, Ele é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por Ele que devemos orar com toda a igreja triunfante e militante. É por Ele que temos acesso junto da Suprema Majestade, não devendo nunca apresentar-nos diante dela, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobriu com peles de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Mas não teremos necessidade de um mediador junto ao próprio mediador? Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a Ele por nós mesmos? Não, Ele é Deus em tudo igual a seu Pai, e por conseguinte os santos dos santos, tão digno de respeito como o Pai. Pela sua infinita caridade, tornou-se a nossa garantia e o nosso medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos. Mas será isso uma razão para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? Digamos, pois, abertamente, como São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto ao mesmo medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo e por ela que devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita, ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e terna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a nossa própria natureza. Ela não é o sol, que pela vivacidade dos seus raios poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Não, ela é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol e a abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. Isso nós podemos ver em Colossenses capítulo 6, versículo 9. É tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja. Pois, como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido por ela desamparado. Ela é tão poderosa que nunca foi desatendida nas suas súplicas. Basta que se apresente diante de seu filho
para lhe pedir alguma coisa. Ele imediatamente a atende e acolhe, amorosamente vencido pelas orações da sua muito querida mãe, que o portou ao seio e o amamentou. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, pelo que, segundo eles, temos de subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro, que está mais perto de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai, é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que a seguir falaremos, observaremos perfeitamente esta ordem. A quinta verdade, nós veremos que é-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. É muito difícil, atendendo à nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Primeiro, porque temos este tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis, porque somos vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante, que por um nada se perturba e abate. Nós podemos constatar isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E segundo, porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso para nos roubar e despojar. Para isso, eles espreitam noite e dia o momento favorável, eles rondam incessantemente para nos devorar e nos arrebatar num só momento por um único pecado. Tudo o que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos. A sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número devem nos fazer temer imensamente esta infelicidade. Já outras pessoas, mais cheias de graças, mais ricas de virtudes, mais fundadas na experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente despojadas. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento não têm se visto cair miseravelmente e em pouco tempo, perder toda a sua elevação e claridade. De onde proveio essa estranha mudança? Nos pergunta São Luís. O que faltou, meus irmãos? Ele nos diz, não foi a graça, que não falta a ninguém, foi a humildade. Julgaram-se mais fortes e mais capazes do que eram. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Ficaram-se, apoiaram-se em si mesmos, fiaram-se, apoiaram-se em si mesmos. Acharam a sua casa bastante segura, os seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa desta confiança não apercebida que tinham em si, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente na graça de Deus, que o Senhor, infinitamente justo, permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmos. Ah, se tivessem conhecido a admirável devoção que São Luís nos ensina, teriam confiado o seu tesouro a uma Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu, considerando isso como um dever de justiça. E terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, se não pela sua lama, ao menos pela poeira do mundo. Assim é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa,
sem ser arrastado por ela. Andar neste mar tormentoso sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários. Respirar este ar empestado sem lhe sentir as más consequências. É a Virgem, a única sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder, quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Por isso, meus irmãos, confiemos na intercessão da Virgem Maria por nós. Entreguemo-nos aos cuidados desta mãe tão querida. Ela pode nos mostrar o verdadeiro caminho. Ela pode nos fortalecer na nossa fraqueza, na nossa fragilidade humana. Ela pode, com as suas virtudes e os seus exemplos, nos conduzir e nos manter firmes na direção de Jesus. Então, ela é o caminho mais fácil e mais seguro de se chegar a Jesus, de se agradar ao nosso Rei. A maneira mais fácil e segura de mostrar ao Senhor que nós o amamos. A maneira mais fácil e segura de fazer com que nós consigamos permanecer perseverantes. E por isso nós encerramos esta manhã, né, estas reflexões sobre em que São Luís Maria se baseou para nos falar da importância da nossa entrega total à Virgem Maria. Confiem, porque ela é, na verdade, o caminho mais seguro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.